Olá, pessoal, vamos lá para o plantão, né? Plantão do Clube do Livro. Vamos conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas a respeito dos Sermões da Quarta-feira de Cinzas, que foi a nossa última obra estudada, né? Vamos trabalhar um pouquinho com isso. Queria que a gente fizesse juntos um exercício sobre o Sermão da Quarta-feira de Cinzas, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a cobrança, né, de uma obra literária como essa no vestibular, ok? Então, a gente tem nesse exercício aqui um trechinho do Sermão de 1672. Vocês se lembram pela aula que a gente fez que os três sermões de quarta-feira de cinzas que a Unicamp seleciona são sermões que tratam da mesma temática, que é a temática da morte, né? Uma temática bastante interessante nesse contexto histórico. Vocês não devem se esquecer que o contexto histórico que a gente está vivenciando aqui através da literatura do Vieira é a Contra-Reforma Católica. A Contra-Reforma Católica é, para vocês não se esquecerem, né, uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante, que acontece no início do século XVI, e para tentar, então, se fortalecer e né, recuperar o seu poderio. Ok? Bom, esse sendo o contexto, a gente também precisa ter em mente, quando for trabalhar com a análise da obra literária do Vieira, o estilo de época, a escola literária. O Vieira é um escritor que se encaixa na escola barroca, e pelo que a gente viu na nossa aula, vocês devem estar lembrados, das várias estratégias, né? A gente tem a figura de linguagem da hipérbole para representar o exagero, o paradoxo e a antítese para representar as contradições, que são os direcionamentos aí do barroco, né? O barroco é o movimento dos excessos e é o movimento dos contrastes, e a gente tem principalmente aqueles dois preceitos estéticos fundamentais, o cultismo e o conceptismo. Isso é muito, muito importante que vocês tenham em mente, ok? Pensando nisso, os três sermões que a Unicamp seleciona vão trazer para a gente essa temática da morte. Pensando que é o contexto de Contra-Reforma, a gente está falando da morte como uma passagem para a vida eterna e dos dois direcionamentos possíveis para o ser humano depois que ele morre: ou ir para o céu e ficar com Deus, ou ir para o inferno e carecer de Deus, certo? Discutimos bastante isso quando trabalhamos com essa obra literária na nossa aula. Okay? Esse exercício vai trazer para a gente um trechinho e eu quero que a gente olhe para esse trechinho com bastante carinho para entender como é que funciona a análise desse texto. Vamos dar uma lida no texto e aí a gente juntos começa a analisar, tá bom? Vamos lá. Bom, ora, suposto que já somos pó e não pode deixar de ser, pois Deus o disse, perguntar-me-eis, e com muita razão, em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos. Os mortos são pó, nós também somos pó. Em que nos distinguimos uns dos outros? Então a pergunta é: se nós somos pó e voltaremos a ser pó, lembra que a epígrafe dos três sermões é sempre a mesma? Pulvis es et in pulverim reverteris, sois pó e ao pó retornarás. Então o padre diz: você deve estar me perguntando, e faz sentido que você me pergunta, se os vivos são pó e os mortos também são, qual é a diferença entre um e outro? Né? E aí ele responde: distinguimos-nos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído. Os vivos são pó que anda, os mortos são pó que jaz. Hic jacet, ele diz em latim, né? Significa aqui jaz. Aqui jaz é uma expressão que a gente vê culturalmente sendo colocada em lápides, né? De túmulos. Então, aqui jaz fulano de tal, que morreu, aqui está, né? O fulano de tal. Esse jazer no sentido de estar em repouso, né? Estar aquietado. Estão as praças no verão cobertas de pó. Vejam que interessante o que ele vai fazer a partir daqui. Estão as praças no verão cobertas de pó. Dá um pé de vento, levanta-se o pó no ar e que faz? O que fazem os vivos? E muitos vivos. Não aquieta o pó, nem pode estar quedo. Anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela janela, já vai adiante, já torna atrás, tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo toma, tudo cega, tudo penetra, em tudo e por tudo se mete, sem aquietar nem assossegar um momento, enquanto o vento dura. Acalmou o vento, cai o pó, e onde o vento parou, ali fica, ou dentro de casa, ou na rua, ou em cima de um telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha. Não é assim? Assim é.
Tudo bem com esse texto? Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida de vocabulário. Para a gente poder pensar juntos, eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas. Aqueles preceitos estéticos barrocos que nós pontuamos na nossa aula, o cultismo, que é o jogo de palavras, é o trabalho com a linguagem, e o conceptismo, que é o jogo de ideias, né, o jogo de conceitos, eu consigo perceber aqui. Repara, o que o padre está dizendo aqui? A pergunta que norteia esse trecho é: como se diferencia os mortos dos vivos se todo mundo é pó? Se nós somos pó e voltaremos a ser pó quando morrermos, né? O que diferencia um do outro? E aí ele diz, o que diferencia é o movimento, né? E aí ele traz essa imagem. Repara como ele cria uma analogia para explicar essa diferença. Ele fala de um pó que está em cima de uma praça no verão, tá? Pó no chão. Aí bate um vento, esse vento levanta o pó. E esse pó fica em movimento o tempo todo. Passa pela janela, cobre uma coisa, atravessa uma árvore, sobrevoa o mar. Enquanto tem vento, ele está se movimentando. Quando o vento acaba, ele cai em repouso e fica parado, certo? Os vivos são feitos desse pó que está em movimento. E os mortos são comparados a esse pó que está parado, ok? Então, o pó se movimenta enquanto o vento dura. O vento aqui vai funcionar como uma metáfora para a vida, como uma analogia para a vida. Enquanto há vida, a gente está em movimento. Quando a gente morre, acabou, certo? Então, é assim que ele está diferenciando o pó dos vivos do pó dos mortos. Criando essa historinha, narrando para você, para construir, para o fiel, né? Para construir na cabeça da pessoa que está ouvindo esse sermão, a ideia, para construir na cabeça da pessoa que está ouvindo esse sermão, a ideia da imagem, né? Ele cria a imagem para trazer isso aqui para a gente. Essa construção da imagem é bem, bem importante para fazer sentido, né? No nosso na nossa leitura mesmo, para que o fiel ou a pessoa que escuta esse sermão ou que lê esse sermão entenda o raciocínio que ele está construindo. Ele cria essa linha de raciocínio. Isso é o conceptismo, né? Isso é o jogo de ideias, ok? E ao mesmo tempo que a gente tem esse jogo de ideias, a gente também vai ter o jogo de palavras. Repara como eu percebo aqui elementos cultistas o tempo todo, figuras de linguagem o tempo todo, né? Olha só, quero chamar a atenção de vocês para algumas. E a primeira delas é essa aqui, ó. Vamos começar por aqui, tá? Repara que o padre diz o seguinte: em que distinguimos logo os vivos dos mortos? Acharam? Essa divisão entre vivos e mortos para a gente é importante porque vivo e morto são ideias opostas, né? E ele está trazendo ideias opostas aqui para se construir uma relação de sentido. E essa relação de sentido trabalha, então, com oposição de ideias. Qual é a figura de linguagem que constrói sentido a partir da oposição de ideias? Uma figura fundamental, imprescindível para o barroco, que é a antítese, ok? Oposição entre vida e morte aqui. Reparem, não são ideias que se anulam. Primeiro a vida, depois a morte. Ele explica um e depois o outro através do conceptismo. Então, são ideias opostas que não se anulam, elas se complementam. Então, eu tenho a antítese como figura de linguagem, ok? Bom, o que mais? Importante a gente observar, né? Temos também um outro elemento que é muito importante. Reparem aqui, ó, nesse trechinho. Anda, corre, voa. A gente tem uma figura de linguagem que também é muito explorada pelo barroco, que vai trabalhar com a progressão de ideias. Ela vem muito na linha do conceptismo. Ela é uma figura de linguagem, ela faz parte do cultismo também, mas ela é uma figura que trabalha com as ideias. Então, ela vai propor para você uma progressão, uma enumeração que sugere uma progressão de ideias. Então, anda, corre, voa. Repara, anda indica um movimento. Corre é um movimento mais acelerado. Voa é ainda mais acelerado, ainda mais rápido. Então, anda, corre, voa, constrói para a gente uma gradação. Essa é a figura de linguagem.
É uma enumeração de ideias que explicita uma progressão. Nesse caso, parece que eu vou aumentando a ideia que eu estou discutindo. Anda, aí aumenta, corre, aí aumenta, voa, né? Então, é uma gradação crescente. Ele está aumentando aqui, está construindo essa enumeração. A gradação também é uma figura importante, tá? Quando a gente pensa no barroco. Repara agora nesse outro destaque. A palavra tudo, repetida inúmeras vezes. Tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo toma, tudo cega, tudo penetra, em tudo e por tudo se mete. Vários tudos, né? O Padre Vieira, ele tá repetindo essa palavra tudo porque ele não percebe que isso pode gerar um problema de coesão? Porque ele escreve mal? Não, é proposital. Essa repetição da palavra tá aí propositadamente. Ele quer criar um efeito de sentido através da repetição. Isso também é uma figura de linguagem. Quando a gente repete a mesma palavra várias vezes, ó, a flechinha roxa acompanha aqui, né? A repetição da mesma palavra ou expressão várias vezes, a gente tem uma figura de linguagem chamada anáfora, ok? Isso a gente vê muito em poesia, quando a gente repete a mesma expressão no início de cada verso, né? Ou várias vezes no início de vários versos. Isso gera uma anáfora, uma repetição anafórica. Mas na prosa também acontece, né? Quando ele cria essa repetição na mesma palavra várias vezes, é para intensificar o que ele está dizendo. Tudo vai ser acometido por essa perturbação, pela tomada, pela cegueira, pela penetração, tudo vai se encher, né? Então ele está reiterando a mesma ideia várias vezes. Isso também é uma figura de linguagem, é a anáfora. A gente tem mais uma repetição como essa. Repara bem aí no final, né? Repara no ou, que está sendo... Deixa eu até circular para vocês, que acho que está muito clarinho, né? Ó, a gente aqui tem a repetição do ou no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha, ok? É a mesma coisa? É a repetição da mesma palavra várias vezes? Sim, mas não é a mesma figura de linguagem. O que mudou, gente? O que é importante vocês lembrarem, tá? Se eu tenho uma palavra ou uma expressão repetida muitas vezes, eu tenho uma anáfora, como a gente viu ali na repetição do tudo, tá? Agora, aqui, tudo bem? Tenho. Agora, neste caso, eu tenho a repetição de uma outra palavra. Só que é uma outra palavra que tem um valor sintático diferente, é uma conjunção. Então, se na repetição a palavra repetida é uma conjunção, se eu repito a mesma conjunção várias vezes, a figura de linguagem não vai ser a anáfora, a figura de linguagem vai ser o polissíndeto, ok? Tanto a anáfora quanto o polissíndeto trabalham com a repetição de palavras. Na anáfora, qualquer palavra ou expressão. No polissíndeto, vai ser chamado de polissíndeto se a palavra repetida for uma conjunção, ok? Todos esses elementos são figuras de linguagem. Eles trazem um rebuscamento da linguagem, eles trazem o trabalho linguístico do texto. Isso, no barroco, é chamado de cultismo. Então, vou anotar aqui, porque surgiu durante o plantão a pergunta, acho que do João, né? E ele me perguntou como é mesmo o nome dos termos, e aí eu vou anotar para vocês, tá? Só para vocês lembrarem. Isso está lá na nossa aula sobre esse livro. Cultismo e conceptismo. Esses dois preceitos estéticos do barroco, ok? Preceitos estéticos barrocos. O barroco vai explorar muito esta temática do cultismo, essa estética do cultismo e do conceptismo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, dito tudo isso, vamos conversar um pouquinho sobre o exercício, né? Que é para isso que nós estamos aqui. O que a questão quer de você? Olha como é importante eu saber fazer a leitura e a análise para identificar essas questões. O que é importante? Em Padre Vieira, fundem-se a formação jesuítica, ou seja, esse olhar, né, religioso, e a estética barroca, todos esses elementos cultistas e conceptistas que a gente viu, que se materializam em sermões considerados a expressão máxima do barroco em prosa religiosa e literatura portuguesa. Isso é legal de lembrar, ok? É um texto de prosa religiosa, mas é texto literário. Por quê? Porque o movimento barroco, nesse contexto de contra-reforma, fomenta essa reflexão. E uma das mais importantes expressões ideológicas e literárias da Contra-Reforma.
tá? Então tá super associado ao contexto. Isso é uma afirmação do exercício, 2 itens de pergunta. Primeiro, comente os recursos de linguagem que conferem ao texto características do barroco. Todos esses que a gente falou. Todas as figuras de linguagem, a lógica de raciocínio que ele estabelece, a anáfora, a ideia de antítese, o polissíndeto, que é a repetição da conjunção que a gente viu ali, o outro que a gente levantou também, né, que é super significativo, que é a gradação, que ela vai construir aquela progressão de ideias. Então, todos esses elementos estilísticos, eles são característicos do barroco. O que você pode trazer para cá como ideia? A temática que é religiosa, tá? Os recursos de linguagem que expressam essa temática e o elemento cultista e o elemento conceptista, tá? Bom, letra B. Antes de iniciar a sua pregação, Vieira fundamenta-se num argumento que, do ponto de vista religioso, mostra-se incontestável. Deixa eu voltar para ver se vocês conseguem ver na primeira linha, ó. O que ele diz ali que é um argumento incontestável? Ora, suposto que já somos pó e não podemos deixar de ser, pois Deus o disse, perguntar-me-eis e com muita razão o que nos diferencia os vivos dos mortos, ok? Pensando em contexto de contra-reforma, qual é o argumento que ele usa ali, naquele trecho, que vai indicar para mim um argumento incontestável, que ninguém vai bater o pé contra, ninguém vai questionar o que ele está dizendo? Acho que é bem claro para vocês, né? Pois Deus o disse. Se Deus disse, ninguém questiona, ok? Importante isso aqui, tá, gente? Não vão se esquecer. Então, esse é o argumento incontestável, isso tem tudo a ver com a contra-reforma. Vocês percebem que a gente não consegue fazer esse exercício se eu não associar a obra literária ao seu estilo de época e ao seu contexto histórico. Olha como é importante para a análise literária eu fazer essa associação. Texto e contexto literário e contexto histórico, movimento literário e contexto histórico, né? Então, o texto eu associo com a ideia de barroco, que é o meu estilo de época, o meu movimento literário, então, o contexto estético, e eu associo com o momento histórico, que é o momento da Contra-Reforma, ok? Vamos dar uma olhadinha em propostas de respostas aqui. No texto do Padre Vieira, então, na letra A, que perguntava os recursos de estilo, né? Os recursos de linguagem que conferem ao texto características do barroco, uma resposta possível seria: no texto do Padre Vieira são evidenciadas várias características barrocas, tais como o rebuscamento da linguagem, que é o cultismo, as construções anafóricas, né? A repetição. A gente levantou lá a repetição da palavra tudo, muitas vezes, mas olha, tem um outro exemplo aqui. Os vivos são pó levantado. Depois mais um pouquinho. Os vivos são pó que anda. Os vivos são pó. Os vivos são pó. Eu estou repetindo uma expressão inteira. Se há essa repetição propositadamente, isso já funciona como anáfora. O jogo de palavras e de conceitos, que é o conceptismo e o cultismo, né? Então, cultismo, jogo de palavras, conceptismo, jogo de ideias, jogo de conceitos. Então, essa ideia de criar analogia para explicar a diferença do pó dos vivos para o pó dos mortos, o conflito do teocentrismo com o antropocentrismo. Lembra sempre que o Padre Vieira vai falar sobre viver bem para saber morrer bem. Né? O que é morrer bem? É morrer e ir para o céu. Como você não vai para o céu? Quem são as pessoas que não vão para o céu? As pessoas que desfrutam da vida e caem em pecado. Então, essa oposição também é importante. E o argumento incontestável ali, pois Deus o disse. Ok? Bom, esse foi o exercício que a gente analisou mais a fundo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre outros exercícios ou quiserem conversar mais sobre o texto, é só me procurar, ok? Pensei que na nossa próxima aula, nosso próximo livro aqui do Clube do Livro, a gente pode discutir com um pouquinho mais de calma, talvez em 2 aulas, em 2 semanas, o livro Poemas Escolhidos do Gregório de Matos. Por que razão eu traria esse livro para esse momento, né? Porque também é um livro barroco. Os Sermões da Quarta-feira de Cinzas do Vieira é um livro de leitura obrigatória da Unicamp. Os Poemas Escolhidos do Gregório de Matos é um livro da FUVEST, mas os dois estão nesse mesmo contexto. Então, já que a gente está falando bastante sobre Igreja Católica, sobre o movimento teocêntrico, sobre o contexto de Contra-Reforma, sobre Santa Inquisição, o poderio da Igreja e esses valores, né, a literatura como instrumento de moralização, a gente pode conversar sobre o Gregório de Matos, que é uma figura ímpar nesse contexto barroco, tá? Embora ele tenha poemas religiosos brilhantes, extremamente líricos e muito de acordo com o pensamento cristão da época, ele também vai fazer poesia satírica, que vai totalmente na contramão.
Então, como é uma figura extremamente conflituosa, o Gregório de Matos, como escritor, ele representa de fato o que é o homem barroco. Então, vai ser muito legal a gente conversar sobre esse livro na nossa próxima aula, pensando, né, saindo aqui das nossas reflexões sobre o Vieira, ok? Espero vocês, então, na quinta para uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado desse plantão e a gente se vê na próxima.